Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Não tente me enganar. A música da minha vida. Veja em seu olhar que já não existe. Era um sábado, aniversário da minha mulher, e eu resolvi preparar uma surpresinha para ela. Em vez de levá-la para jantar, fazer uma coisa romântica só para nós dois, não sei o que me deu na cabeça, mas sem ela saber, resolvi ir até o mercado, comprei carne, bebida e chamei alguns amigos para fazer um churrasquinho aqui em casa. Chamei também o Neto, meu vizinho e melhor amigo, e o Vando, um primo com quem eu sempre me dei bem. Achei melhor não chamar o resto dos parentes, porque se chamasse, viriam também as crianças, os meus tios, o meu avô. Nem os meus pais e os pais dela eu convidei. Queria uma festinha só para o pessoal da nossa idade, seria mais divertido. A Estefânia não estava sabendo de nada, claro. Foi a maior surpresa para ela. Pois bem, a festa varou a madrugada e começou super animada. Tinha um tocando violão no meio de um grupinho, outro grupinho jogando truco, cerveja rolando, caipirinha, carne. Foi a maior festa. Naturalmente que todo mundo acabou exagerando um pouco na bebida, inclusive a minha mulher. Aliás, inclusive não, principalmente ela. Eu acho que ela não estava acostumada com bebida de álcool e acabou passando um pouco do limite. Era muito difícil ela tomar alguma coisa de álcool. E a gente sabe que quando a pessoa não está acostumada, pega mais fácil. Acho que foi isso que aconteceu com ela. Ela bebia um pouquinho e já ficava tontinha. Sempre foi assim. Só que naquele dia, eu percebi que ela foi além, exagerou um pouco. Se bem que confesso por minha culpa, porque a todo momento eu aparecia diante dela com aquele copo de bebida na mão, de batida, de caipirinha. Se bem que vamos convir, se ela não aproveitasse nem a própria festa de aniversário, quando queria aproveitar? É ou não é? O fato é que quando deu 2:30 da manhã, o pessoal começou a puxar o carro. Até que a certa altura ficamos apenas eu, a Estefânia, meu primo Vando e o Neto, nosso vizinho de muro. Estávamos ali só os 4. Foi o que restou. Todo mundo naquela base, alto pela bebida, falando bobagem, rindo por qualquer besteira. Lá pelas tantas, o Neto falou que ia embora, mas eu praticamente o obriguei a ficar mais um pouco. Pedi que ele tomasse pelo menos a saideira com a gente. E foi então que começou a rolar uma coisa que, sabe, no começo, eu não gostei muito. Eu lembro que a Estefânia tinha ido ao banheiro, de modo que ficamos ali, eu, o Vando e o Neto, ali fora, do lado da churrasqueira, bebendo, comendo o resto da carne, falando bobagem. Repito, naquelas alturas, já tínhamos tomado todas. Não tinha um são aquela hora. Estava um mais gambado que o outro. Se um dissesse uma besteira qualquer, para quê? Os outros dois caíam na gargalhada. E foi então que a minha mulher voltou lá de dentro e colocou um CD para tocar. Ato contínuo, se aproximou de nós, pegou o copo de caipirinha da minha mão, tomou um gole e começou a dançar com aquele copo na mão. Repito, até ela estava alta pela bebida, rindo à toa. Acho que até era a pior de nós 4. Ela começou a dançar ali perto de mim e eu confesso que eu fiquei meio incomodado. Até porque os caras ficaram olhando para ela. Uma coisa eu preciso dizer. Minha mulher sempre foi bonita, de rosto e de corpo. De repente ela começou a dançar, embalada pela bebida, porque de cara limpa tenho certeza de que ela não faria aquilo. Começou a rebolar, ao som da música, a fazer assim umas poses sensuais, meio ousadas.
E o meu primo e o meu vizinho chegaram a parar de conversar só para observar ela dançando. Claro que eu fiquei mordido, não gostei. Qual é o homem que gosta de ver outro homem olhando para o corpo da esposa? Tanto não gostei que pedi que ela parasse com aquilo, mas ela retrucou. Ah, meu bem, relaxa. A gente está em casa, entre amigos. Vem dançar você também, vem. Ela falou aquilo e continuou dançando, rebolando. E os caras ali de olho. De repente, no entanto, apesar de estar meio mordido, meio incomodado com aquela situação, eu acabei entrando no embalo e comecei a dançar do lado dela. Aliás, todo mundo entrou na dança. Era uma música agitada e, embriagados do jeito que estávamos, começamos a dançar em volta da Estefânia. Repito, no começo, eu fiquei mordido, incomodado. Não gostei de ver os caras olhando para o corpo da minha mulher ali rebolando. Só que depois, eu não sei explicar, eu meio que entrei no embalo. E acabei entrando no clima também e comecei a dançar. Eu e os outros dois. A Estefânia se aproximou de mim, me deu um abraço, dançou um pouco de corpo colado comigo, depois se afastou, aí fez o mesmo com o meu primo, dançou com ele também, depois com o neto. Mas sabe, tudo assim, na base da folia, da brincadeira. Ninguém me pergunte como foi que eu permiti aquilo, porque nem eu mesmo sei. O fato é que a coisa foi rolando, fluindo, acontecendo. De repente, sem fazer nenhuma cerimônia, era o Vando quem se aproximava dela, abraçava, aí os dois dançavam de corpo colado, depois o neto também fazia isso, depois era a minha vez, voltava o outro e as... Repito, ninguém me pergunte como foi que eu permiti que isso acontecesse, porque eu mesmo não consigo. Só tem uma explicação, parece meio explicação covarde, mas é a única que eu encontro, a bebida. Ela de cara limpa jamais faria aquelas poses, jamais dançaria com aqueles dois. E eu, de cara limpa, pior ainda, jamais permitiria. Só que de cara limpa ninguém estava. Estava todo mundo bêbado, os quatro, embriagados, gambás. Puxa vida, eu era o marido. Eu sei que eu não devia permitir que aqueles caras ficassem abraçando a minha mulher, dançando com ela, principalmente porque, não sei, eu senti um clima assim meio sensual na parada, meio pecaminoso. Talvez pelo fato de estarmos de cara cheia, porque todo mundo tinha bebido além da conta. Olha só isso para explicar o que aconteceu. De repente começou a rolar um clima de libertinagem, digamos assim. Um já tirou a camisa, começou a dançar como se estivesse num clube de mulheres. A Estefânia também começou a erotizar ainda mais a coisa, meio que descambou para sacanagem. Não sei como aquilo começou a rolar. Só sei dizer que começou, foi fluindo, acontecendo. Realmente não sei. E não digo isso nem por eles, pelo Vando, pelo neto. Até porque, vamos convir, os dois são homens. Não deviam nem estar ali. Eu digo isso por mim, porque a mulher não era de nenhum deles, a mulher era minha. Aliás, também não entendo como ela se sujeitou àquilo. Só mesmo o fato de estarmos todos embriagados para explicar. É a única explicação, não tem outra. E nesse ponto, eu me sinto ainda mais constrangido porque eu não sei nem como contar. Só de lembrar eu sinto vergonha.
vergonha e principalmente raiva de mim mesmo. Eu fico muito, mas muito constrangido. Sem querer entrar muito em detalhes, o fato é que acabamos terminando aquela brincadeira no nosso quarto. Não apenas eu e minha mulher, mas os 4. Acredite quem quiser, mas o bobalhão aqui foi capaz de se sujeitar. Olha, na verdade, eu nem me lembro direito como aconteceu. E repito, não estou usando isso como pretexto para a bobagem, para a besteira que eu fiz. É que eu realmente não me lembro. A gente bebeu demais. É que não tem outra explicação, só mesmo a bebida para explicar. Eu não lembro. Sabe quando você faz uma coisa ou participa de uma coisa, mas não lembra direito dos detalhes, como foi que começou, como... Estava bêbado, com a cabeça cheia de batida, de cerveja, caipirinha. Tomei além da conta e acabei meio que esquecendo o que rolou aquela noite. Eu tenho só uma vaga lembrança, cenas, gestos, mas tudo começou com aquela dança. Disso eu lembro. Com aquelas provocações de parte a parte. A certa altura, começaram também as mãos bobas. Um apertão aqui e quando dei por mim, a coisa já tinha descambado. Já tinha virado sacanagem. Até que no fim, quando me dei conta, já estávamos os 4 no quarto. Na verdade, eu só fui me dar conta disso quando já era tarde. Quando tudo já tinha acontecido. Que vergonha, meu Deus. Sinto vontade até de morrer. De tanta vergonha. De tanto constrangimento. Tem horas que eu me pergunto, será que eu fui capaz? Tem horas que eu acho muita covardia, culpar a bebida. Meu Deus, como que eu pude? Minha mulher, eu sempre tive um ciúme danado dessa mulher. O relógio marcava 8 horas da manhã. Acordei, meio assustado, dei uma olhada assim para o lado da cama e vi minha mulher dormindo. Depois me virei assim para o outro lado e, para o meu espanto, vi o Sandro, meu primo, deitado em cima de umas almofadas, ali no chão mesmo, só de cueca. Eu vi aquilo e já senti um arrepio na espinha. Minha primeira reação foi de surpresa. O que esse cara está fazendo aqui, no nosso quarto, praticamente pelado? Como se fosse pouco, o Neto estava também lá na sala, no sofá, puxando o maior ronco. Só de meia. Só de meia! Eu gelei. Porque flashes do que tinha acontecido na noite anterior começaram a invadir a minha mente. Só Deus sabe como eu me senti. Repito, não lembro direito de muita coisa. Não sei o que de fato aconteceu naquele quarto, mas só de ver o Sandro ali, só de cueca, dormindo no chão, ali no meu quarto, no nosso quarto, meu e da minha esposa, eu gelei. A cena se autoexplicava, não precisava ser muito inteligente para saber o que tinha rolado. Olhei para minha mulher, dormindo ali do meu lado, e fiquei me perguntando em pensamento, meu Deus, será que aconteceu o que eu estou imaginando? Depois de ir até a sala e cutucar o Sandro para ver se ele acordava, eu me sentei numa cadeira e pedi perdão a mim mesmo. Ele também abriu os olhos, assim meio assustado, como se não soubesse direito nem onde estava. Olhou para mim, depois olhou para si mesmo, para sua volta, e sem dizer uma palavra, pegou suas roupas que estavam espalhadas pelo chão e tomou o rumo da porta. Pelo jeito,
Até ele devia estar abismado. E como não estaria? Ele saiu e eu continuei ali, perplexo, tentando puxar mais alguma coisa da memória, que pelo menos o Sandro foi embora de casa sem sequer dizer um tchau. Claro, devia estar assustado. Mais do que isso, até com medo de mim. Ou então com vergonha, sei lá. Se bem que mais envergonhado do que eu, duvido. Depois, fui lá para a sala de volta e acordei o neto. Ele também levantou, se vestiu e foi direto para casa, sem abrir a boca. Ninguém disse nada. Pelo modo como olhou para mim, já me deu um frio na espinha. Até hoje eu não sei, mas posso garantir que se alguma coisa aconteceu, eu sei que aconteceu. Só aconteceu por causa da bebida. Juro que não é desculpa. Eu de cara limpa jamais permitiria. Jamais. Depois que minha mulher levantou, o clima entre a gente pesou. Nenhum dos dois tinha coragem de encarar o outro, de olhar nos olhos do outro ou de dizer uma palavra que fosse. A vergonha e o arrependimento estavam estampados na nossa cara. Foi o maior constrangimento de parte a parte. Eu não parava de me perguntar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nunca tive coragem de conversar com ela sobre o que aconteceu aquela noite. Porque isso já faz algum tempo. Nem ela jamais me disse uma palavra. Só que mesmo assim, ficou aquele clima constrangedor no ar. Repito, não lembro de muita coisa. Lembro do começo, ainda lá na sala. Lá do quarto tenho assim alguns flashes, uma vaga lembrança, só que vamos convir. 2 e 2 são 4. E eu não sou criança. E o fato do Sandro estar dormindo ali no nosso quarto só de cueca. E o neto lá no sofá só de meia. Demonstra que alguma coisa aconteceu. Aliás, o clima entre mim e ele, o neto, também ficou muito ruim. Na primeira oportunidade que a gente se cruzou ali na rua, nem eu nem ele conseguimos olhar na cara do outro. O mesmo aconteceu em relação ao meu primo. Meu Deus, a gente vivia convidando o outro para tomar uma cerveja depois do serviço. Só que depois daquela maldita noite, nenhum teve coragem de ligar, de telefonar, de dizer um oi, nada. Só eu sei o meu constrangimento, a minha vergonha, a minha agonia. A minha vontade era de sumir. Mudar de bairro, de cidade, de país, até do planeta, se fosse possível. Eu tinha vergonha até de botar o meu nariz para fora de casa, com medo de que aquela história já tivesse se espalhado ali pelo bairro. Mas o pior ainda estava por vir. Eu não imaginava que pudesse piorar, só que podia. Tudo ficou ainda pior quando minha mulher se aproximou de mim com aquela notícia. Eu já tinha notado que ela andava meio esquisita naqueles últimos dias. Até que veio a bomba. Minha mulher estava grávida. Aliás, ela não me contou isso no mesmo dia em que ficou sabendo. Guardou aquela novidade só para ela. Só foi me contar alguns dias depois, sei lá por quê. Ou por outra, no fundo eu até sei. Até porque, pelas contas, sua gravidez batia certinho, coincidia certinho. Acho que não preciso nem mencionar.
Olha, eu entrei num desespero. Quando ela me contou que estava grávida, notei a vergonha, o constrangimento e a culpa nos olhos dela. E vamos convir, quando uma mulher recebe uma notícia dessas, ela normalmente pula de alegria. Só que no caso da Estefânia, aquele parecia estar sendo um peso, um fardo e não uma notícia feliz. Claro, claro. Eu sei por quê. Meu Deus, está mais do que na cara que nós fizemos a pior loucura da nossa vida aquela noite, os 4. Quer dizer, foi mais loucura da nossa parte, minha e da minha mulher, mais minha, por ter permitido que aquela brincadeira acabasse terminando daquele modo. Meu Deus, minha mulher, como que eu fui capaz? Eu até hoje não acredito. Agora o resultado, minha mulher ali, diante de mim, grávida. É claro que o filho pode ser meu. Como pode ser do outro. Ou quem sabe do outro. Só que pelo modo como minha mulher reagiu quando descobriu a gravidez, ela também não deve saber. Talvez eu não devesse nem mencionar isso aqui nessa carta, mas minha mulher chegou a me perguntar se eu tinha mesmo certeza de que queria ter esse filho. Na hora, fiquei sem saber o que pensar. Mas é claro que não poderíamos tomar nenhuma medida extrema, tipo interromper a gravidez, quando ainda estava lá no começo. Aliás, eu nunca seria capaz de uma barbaridade dessas. Sobretudo sabendo que de todos, esse bebezinho é o menos culpado. Meu Deus, que tormento. Nossa vida nunca mais foi a mesma. Porque essa sombra paira sobre nós desde então. E para piorar, nenhum de nós tem coragem de dizer uma palavra sobre o assunto. A gente fica se olhando em silêncio, como se estivéssemos tentando conversar pelo olhar, pedindo perdão um para o outro pela loucura que cometemos. Meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse apagar aquela maldita noite da minha vida. Só que eu sei que isso é impossível. Só nos resta agora levantar a cabeça e assumir as consequências do nosso ato. Só que tem horas que eu acho que não vou ter forças. Quem sabe esperar a criança nascer, fazer um exame de DNA e torcer para que o bebê seja meu. Isso não vai apagar aquela noite, mas talvez amenize um pouco. Se bem que, no fundo, o que eu devia fazer era esquecer tudo isso. Passar uma borracha e seguir com a minha vida ao lado da minha esposa. Só que eu não consigo. Aliás, só tomei a iniciativa de escrever essa carta porque não estou mais suportando guardar toda essa história só para mim. Tem horas que eu acho que eu vou explodir. Sei que eu podia muito bem desabafar com a minha mulher. Talvez fosse até o ideal, só que não sei, mas eu não tenho coragem. E ela também não tem. Tenho medo de piorar tudo. Ainda mais a situação que por si só já é um horror. Por outro lado, eu precisava desabafar. Eu precisava colocar isso para fora, porque tinha a impressão às vezes de que ia explodir. Por isso eu resolvi apelar para esse programa. Contar a minha história. Atrás de um nome inventado. Ninguém sabe que sou eu que mandei essa carta. O que me deixa mais tranquilo. Sei que posso desabafar sem expor ninguém. Porque troquei os nomes dos outros personagens também. Eu não consigo me perdoar pelo que fiz. Ou pelo que deixei acontecer. Sinto vergonha de mim mesmo. Mais do que isso, sinto raiva, sinto ódio de mim. Eu não consigo disfarçar o meu constrangimento e a minha vergonha toda vez que me encaro no espelho. Ou toda vez que tento olhar nos olhos da minha esposa. Só de pensar que permiti que outro homem tocasse a minha mulher, eu me viro do avesso.
Eu sinto meu coração sendo rasgado no meio. Só peço a Deus que esse bebê que a Estefânia está esperando seja meu. Repito, não vai apagar o que fizemos aquela noite, mas talvez amenize. Eu, sinceramente, não sei como vou tocar minha vida, a nossa vida, se depois desse exame ficar provado que, em vez de ser o fruto do nosso amor, esse bebê, essa pobre criança, é, na verdade, fruto do pecado.